Não deveria ser assim, né? Mas o nosso futebol brasileiro é desse jeito, é dessa forma que as coisas funcionam aqui. Você acha que o Dorival perdendo domingo tá fora? Infelizmente é o futebol, né? Essas coisas acontecem, mas para mim o problema do Corinthians não é o Dorival, né? O problema do Corinthians não é o Dorival. Para mim o problema do Corinthians é time, jogadores. Alguma coisa tem que ser feita com os jogadores. O quê? Não sei. Mas para mim o problema não é o Dorival. Mas infelizmente se perder, ele tá fora. E na sua opinião, Luiz Ademar? Eu falei ontem, eu acho o seguinte, o Corinthians vai priorizar Libertadores e Copa do Brasil, então eu não entendo que ele não cai, mesmo que o que acontecer no domingo, porque ele tem logo em seguida Libertadores, depois tem a Copa do Brasil. Mas será que já não estão armados já, Ademar? Cara, eu propus ontem, depois do Pato e o Jadson, eu propus ontem, Roger no Corinthians, Dorival no São Paulo, eu propus. É uma proposta minha, cara. É uma proposta minha. Rapaz, Corinthians e São Paulo, 2 co-irmãos. Pato jogou lá, São Paulo foi para Libertadores. Mas é troca com troco ou sem troco? Sem troco, sem troco. Vamos. Sim, mando o Roger. É para ontem. Já podia comandar contra o Inter. Ele já conhece o Inter, já jogou com o Inter. O Roger vai lá, já comanda e o Dorival já comanda amanhã. Eu propus isso aí. Mas se não quiserem a minha proposta, eu acho que tem que esperar a Libertadores, pelo amor de Deus. O Corinthians vai passear de novo no Campeonato Brasileiro. Corinthians está no meio da tabela. Já não está mais no meio da tabela. Lembra que a gente falou ontem, né? Do meio para baixo. Do meio para baixo. Mas vamos lá. O Corinthians, Ademar, neste momento, já é o 14º colocado, com um jogo a mais que o Botafogo, que está 1 ponto atrás do Corinthians apenas, né? Mas o Botafogo já está fora da zona do rebaixamento. Já. Se Botafogo vencer esse jogo a menos, ou empatar só. Se o Botafogo empatar, o Corinthians já fica ali. Corinthians e Internacional que se enfrentam no domingo, os últimos times antes da zona do rebaixamento. Eu acho que o Mirassol tem um jogo a menos também, né? Também. Que o Corinthians. O Mirassol tem, mas não chega. Não chega. A Chapecoense, sim. Se a Chapecoense mas o vencer... saldo dela, ela tem que golear e o Corinthians tem que tomar uma trolitada. Exato. Vamos dizer, a Chapecoense vai cair. Chapecoense e o Remo aqui já são as 2 vagas aqui. Mas a Chapecoense teria que vencer por 2 gols, quando eles perder por 2 é difícil. O que eu penso é o seguinte, né? Eu acho que é impossível perder do Inter. Com todo respeito, eu vi o Inter com o São Paulo, muito ruim, cara. O meu time de cinquentinha, acho que a gente no mínimo empata. Perder, a gente não perde do Inter. Eu penso assim. Mas assim, mesmo que aconteça, eu tenho certeza que lá internamente, o Renan foi jogador, os caras, o brasileiro não é pra nós não temos elenco, não tem como o Wagner falou e tal, pra gente brigar lá em cima. Então é importante a gente vencer, empatar os jogos em casa, somar ponto, e o brasileiro que se dane. Então, já que fizeram esse planejamento, espera a Libertadores, espera a Copa do Brasil, que ele é rei. Eu não cometeria essa loucura. Agora, se cometerem essa loucura, o Roger começa a dançar. É verdade. Que aí o Dorival começa a dançar, o Dorival vai ficar na praça, o Dorival na praça. Aí se o Roger perder amanhã no Morumbi, a coisa já vai começar a ficar complicada pro técnico do São Paulo. Mas em relação ao Dorival, Renan, Dorival será demitido em caso de derrota? Depois de toda essa explanação do Ademar, da importância do brasileiro, não, é a Copa do Brasil e a Libertadores, vírgula. Se perder do Inter, aí tem um jogo de Libertadores. Qual que é o próximo jogo? Palmeiras. Itaquera. Mas aí é brasileiro. Aí não cai também. Não, aí Corinthians e Palmeiras. Não, Corinthians e Palmeiras em Itaquera, se ele for mal contra o Inter. Eu acho que ele nem chega no Palmeiras. Se ele for mal na Libertadores, eu acho que ele não chega no Palmeiras. Pode ser. Mas assim, o fato é que essa semana é uma semana decisiva pro Dorival, né? De pegar esse domingo até o próximo domingo o jogo contra o Palmeiras. E, na minha visão, Weber, eu sou contra a demissão dele nesse momento. Mas a cobrança, não só pelo resultado, pelo desempenho do time do Corinthians tem que haver. E pra ele também, né? Pra ele também. Porque eu falei... Ele teve tempo também, Eu falei isso ontem. E ele escalou mal contra o Fluminense. Eu falei isso ontem. Ele perdeu um titular absoluto. Nenhum dos dois eram titulares absolutos. Ele perdeu 2 jogadores em relação ao ano passado. E recebeu 6. Certo? Ele perdeu o Maicon e o Martínez. E o Martínez nem estaria jogando, porque se machucou nas férias, loucura, mas enfim. E ele não está conseguindo ajustar, encaixar um sistema que faça o time jogar mais. Isso é um fato, né? E ele tem que ser cobrado por isso. Mas
a pensar em mandar ele embora já, eu acho até injusto pelo que ele fez recentemente no Corinthians. E ontem a gente no pós-jogo, aqui no Confira Comigo no Replay, no pós-jogo dos nossos jogos, o Renan foi bem demais isso daí. Ele lembrou dessa questão, né? O Corinthians perdeu 2, mas trouxe 6 reforços, né? E mesmo assim o Dorival não conseguiu encaixar o time. Inclusive, quem estava lá e não era utilizado, que é o caso do Charles, foi utilizado. E o Matheus Pereira, que foi pedido, né, e chegou do Fortaleza, não entrou no time. Eu achei no jogo contra o Santos, desculpa, Wagner. Eu achei no jogo contra o Santos que ele jogou bem. Eu gosto do Matheus Pereira, eu acho que ele inicia bem a jogada, tem boa virada de bola, o canhoto bom demais pra iniciar a jogada ali, ele joga verticalmente, olha pra frente pra passar a bola, eu gosto dele. E eu não entendi ele não ter jogado. Jogou com Alan e Charles, ele quis colocar um meio de campo com 5 jogadores ali, né? Acho que ele quis travar o Fluminense, que isso, o Fluminense no mental dele. Time. Exato, no mental dele. Numericamente eu vou ganhar o meio de campo, eu vou travar o Fluminense. Só que o Fluminense, do Zubeldia, com os jogadores que ele tem, ele não ia conseguir fazer isso no São Paulo. Mas no Fluminense ele tá conseguindo bem. Por quê? Não é só o meio de campo, ele tem velocidade, muita velocidade pelos lados. Ele tem muitas outras coisas que não é só o meio de campo. O meio de campo é bom. A Costa, Martinelli e o menino Hércules, que fez o segundo gol. Joga muito, que tá voando. Ele falou, eu vou ter a superioridade numérica, eu vou matar o Fluminense. Em nenhum momento ele ficou perto de fazer isso. Não. Em nenhum momento. Fala, o que o torcedor estranha, o que eu estranho, os jornalistas estranham é o seguinte: a gente teve a parada da data FIFA e o Dorival teve tempo para treinar a equipe. Será que ele, como treinador, nesse período, nesses treinos, não viu que o time não estava evoluindo? Porque foi horroroso o que o torcedor viu diante do Fluminense. O Corinthians não andava, o Corinthians parecia um time morto em campo, totalmente morto, né? E depois de uma parada aí, data FIFA, teve pelo menos 8 dias para treinar o time. E isso serve para o Santos, que eu também achei que jogou mal ontem, para o São Paulo, que também é uma parada. E nós vamos conversar tudo depois disso aí. Mas falando dos times paulistas, os times, pelo amor de Deus, cara, os caras tiveram. É pior, acho que é melhor não treinar muito, não, porque você tem desculpa, pelo menos. Que tenha jogo todo dia, não para treinar, joga melhor. Mas daí a contradição. O Palmeiras, que é o time paulista que mais tem jogador na data FIFA, né? Jogou bem. Mas aí eu vou te falar, o Palmeiras, a gente pode falar o que for do treinador, mas o Palmeiras é um time bem treinado pra caramba. Sim. Os caras falam que é só de esticão. Quem viu o jogo com o Grêmio ontem? Sim. Fala que o Grêmio também. Não, tudo bem. O Grêmio né? não ajuda, mas, né? não ajuda muito. Mas isso não importa, né? O Inter fez o que fez e o São Paulo não conseguiu se impor. É verdade. Certo Agora, ou não? tem uma coisa que a gente tem que ver, hein? Desses times que jogaram mal, os únicos que estavam com os treinadores em campo, São Paulo, Corinthians, o Palmeiras não estava. Talvez isso tenha feito bem pro Palmeiras. Quem foi bem foi o Bragantino, rapaz, o Mancini. E vou te falar, para ter sido muito mais, viu? É que aquele Pita, ele fez gol daquele jeito, mas perde cada gol, rapaz. Ele perdeu na sequência, outros 2 na cara do Rossi. O Rossi pegou umas 2, 3 ainda, cara. E teve um gol que a bola bateu na mão, né? Sim, pegou. E pegou mesmo, né? Pegou. Não, assim, se não tivesse VAR, era 4. Porque o juiz deu o gol, né? O VAR que... Bom, ainda bem que existe VAR, né? Porque tem muita gente que fala, o VAR é isso, tem que tirar o VAR. Vocês estão loucos, né? Com essa arbitragem ruim que a gente tem, se não tiver o VAR, pelo menos para ajudar algumas vezes, tá louco.